Daqui a pouquinho, o sorteio da Libertadores. Já acompanhamos o sorteio da Copa Conmebol Sul-Americana de 2020. Ahí está. Bolívia 4. Bolívia 4, el 29 de 29 dezembro. de diciembre. Sim, sim. Guarani do Paraguai. Muy bien. Guaraní de Paraguay, entonces, rival de Bolívia 4. Universitário do Peru. Definidos aí os primeiros duelos da Libertadores Progresso 2020. do Uruguai. Já tem Guarani e um representante da Bolívia. Barcelona do Equador. Barcelona do Equador. E o Universitário Muito bem. do Peru Vamos contra repassar? o Carabobo da Venezuela. Então esses são os três primeiros jogos da Libertadores 2020 que vão definir três classificados para a segunda fase preliminar Exatamente, da Carabobo Libertadores, vai jogar contra onde o estão Universitário Internacional e do Peru. Corinthians, né? Quer dizer, um desses times aí pode enfrentar ou o Corinthians ou o Internacional. A gente vai começar a saber. Vamos lá para o início da fase 2, ainda a fase chamada de fase preliminar, né, da Libertadores. Equipe proveniente da fase 1. Então, Que o será o primeiro Carabobo da time Venezuela ou Universitário do Peru. pode ser Inter, pode ser Corinthians, mas é o Cerro Porteño do Paraguai. Turá. Cerro Largo do Uruguai. Para o time uruguaio, né, o Cerro Largo, é da... Estreantes em Libertadores. Palestino Cerro do Largo, Chile. Defensa e Justiça e o Deportivo Binacional do Peru. São três equipes que disputam a Libertadores pela primeira vez. Independente de Medellín da Colômbia. Independente de Medellín, da Colômbia, abrindo aí o confronto de número 3. time de torcida, time Deportivo lá de Medellín, Táchira da Venezuela. mas vai pegar Deportivo Táchira um da vizinho, Venezuela, Deportivo temos três Táchira da confrontos Venezuela. definidos, então. Mais complicados ou o mais complicado. Macará do Equador. Inclusive já eliminou o Grêmio na Libertadores nas quartas de final em 2006, em 2003, em uma certa altitude, né, próximo a Deportes Quito, Tolima da Colômbia. e Bien, el Deportes vai enfrentar Tolima o da colombiano Colômbia. Tolima. Chile 4. A equipe do Chile 4 será decidida no dia 24 de janeiro. E essas definições todas Internacional foram do postergadas. Brasil. E é o Inter que vai esperar, Então, sétimo colocado o do torcedor campeonato colorado que vai brasileiro, esperar campeão até lá, da 24 de janeiro, para Mundial conhecer o seu adversário, né, o representante chileno. Logística, principalmente. Bolívia também. 3. Bolívia 3 será Atlético Nessa Tucumã primeira da fase aí da Argentina. Libertadores. Atlético Tucumán, tercera Atlético participación en los Tucumán. últimos 4 años. Então, já está sabendo aí que vai pegar um representante boliviano. Um confronto entre Bolívia 4 e Guarani do Paraguai. Corinthians. Vai enfrentar o Corinthians. Portanto, a gente tem aí colorados e corintianos ainda sem saber exatamente quem será o seu adversário. O Corinthians, pelo menos, tem duas opções. E uma delas, o Guarani do Paraguai, que eliminou o Corinthians em 2015, quando um dirigente do Corinthians disse que o duelo poderia ser encarado como um presente de Deus. O Super Corinthians acabou sendo eliminado, um Corinthians que vivia um grande momento. Estreia da Libertadores no início de fevereiro. Sporting Cristal, O Sporting Cristal aí. año 1990. ¿Cómo ha quedado la fase 2? Então, estão definidos aí os jogos. E2, que é Nori, Carabobo da Venezuela ou ele tá na tela aí, ó, destacando aí os brasileiros. Inter contra um chileno, a ser decidido só lá no dia 24 de janeiro. E o Corinthians, que vai enfrentar ou um boliviano ou o Guarani do Paraguai. E o fato de ser cabeça de chave do Grupo A não dá ao Flamengo nenhum privilégio. Os mesmos times que podem cair no grupo do Palmeiras, que podem cair no grupo do Flamengo. Chave do grupo B. Palmeiras do Brasil. Palmeiras, mais um brasileiro. Então a gente tem Flamengo no grupo A, 1999. Palmeiras no grupo B. Palmeiras em 99. Do Uruguai. Penharol, Muy bien, el con 5 cinco veces títulos de Libertadores. ganador de la Conmebol Libertadores, Peñarol. River Plate da É o Argentina. River, Bueno, 4 o River Plate diretamente para a fase de Grêmio grupos. do Brasil. Aí, o tricampeão da Libertadores, Grêmio. É o Grêmio, não está oficializado ainda, mas deve ser o técnico ainda do Grêmio em 2020. Base de forma muito Olímpia. intensa para a Libertadores em 2020. Otro Do futebol sul-americano Boca no momento. Juniors da Argentina.
E olha aí, o Boca Juniors fechando, portanto, os cabeças de chave aí dos grupos. Independiente del Valle. E é justamente o campeão da Sul-Americana. Temos exatamente o mesmo jogo da Recopa. Sí, el duelo de la Recopa. Os Bolívar. primeiros da adversários, a gente começa a conhecer um representante boliviano. Vai integrar o grupo do Palmeiras. Colo-Colo do Chile. Até por se tratar, né? Também, Só o Peñarol do Colo-Colo Uruguai, agora do Chile. Colo-Colo do Chile, lembrando, não podemos No grupo ter C do clubes- Peñarol. Flamengo pega o Independiente del Valle. Vamos ver agora o River São Plate. Paulo. Do Vai Brasil. ter o São Paulo. Olha aí. Olha só. Vai cair já no grupo Universidade Católica do Chile. Primeiro grande clássico, já pintando aí. de um gigante, né? O River Plate. Gigante, São Paulo, gigante. O River Plate também tá preocupado, né? Que pegou o São Paulo, é bom que se Tem grupo diga. mais ou menos. Ariel Roland, que não custa nada lembrar, uma curiosidade, era treinador de hóquei na grama também. Racing Club al grupo Olha aí, o D Racing. Nacional. Que era o time do Eduardo Cudê, que agora será o treinador do Internacional. Então o Santos vai para o grupo do Olímpia. Santos. Brasil. Aí, mas já Do saiu o Olímpia, então, Santos. grupo G. Temos No o grupo do Santos Olímpia. aí, vice- Ficando E aí nesse momento. está Libertad do Paraguai. E que confronto também seria, né? Um Santos e Boca de reedição de final de Libertadores. Confirmando aí o Libertad do Paraguai. Entrando aí no grupo do Boca Juniors. Agora a gente vai para as bolinhas sendo sacadas ali do pote 3. E o Júnior de Barranquilha entra no grupo do Flamengo. Se não me engano, a seleção colombiana tem como casa, né, o estádio de Barranquilha, né? Sim. Então, E olha aí, Atlético Paranaense. Vai pro grupo C. Com Peñarol, com Colo-Colo e O Atlético campeão da Paranaense. Copa do Brasil não pode entrar no grupo do Palmeiras, então ele pula e passa para o grupo C, o grupo do Peñarol. É, Peñarol, Colo-Colo, Atlético Paranaense. Muy bien. E é o Tigre da Argentina. Está participando en el torneo nacional, es decir, Times que estão em divisões Ele viu inferiores. Quito, Houve essa do Equador. possibilidade, mas o Tigre conseguiu confirmar a sua presença mesmo na Série B da Argentina. Indicando aqui, a gente sempre tem que ter, né? O grupo da morte. Sabe quem vai ter aquele grupo tranquilinho? veces finalista, de la Conmebol Libertadores. América de Cali vem para o grupo do Grêmio. Sion da Aliança Colômbia. Lima do Peru. Muy bien. Alianza, Clausura Delfim, do peruana. Equador. muy bien. Delfín de la ciudad de Manta, reciente campeón el último fin de semana. Aqui, os outros dois Caracas, foram o Olmedo da de Venezuela. Riobamba e o Deportivo Cuenca. campeão O resto, vigente del só os fútbol times de venezolano, Quito e ao grupo Guayaquil de foram Boca. campeões do Equador. Y Libertad se suma entonces E agora o pote 4. G1. G1. No hay que hacer el seguimiento Para de o grupo cuál do puede Flamengo. llegar a venir, porque aquí, para los que vienen Então, de las gente- fases previas, no se aplica el concepto de que no puede haber equipos de un mismo país porque Sim, ya a vienen explicação de que, arrastre por exemplo, de la nesse fase grupo, previa. o G1 pode ser, por exemplo, o Internacional ou o Corinthians. Mas então o Flamengo então terá um dos times que vem dessa pré-Libertadores. Podemos ter Puede ir. Aí não pode. Já temos o Bolívar. Porque já tem o Bolívar nesse Já ponto. tem o Bolívar de La Paz, então o Bolívia, o representante boliviano, Bolívia 2, entra para o grupo C. Seu Sporting Cristal. G2. Muy bien. El ganador 2 que provenga desde la fase 3 Isso. se suma al grupo Pode de Palmeiras, ser o Corinthians. Bolívar. Cados. Do Peru. Muy bien. El O grupo tercero B, de los, olha aí o Binacional, um time debutantes que peruano. nos quedaba presentar esta noche, Deportivo Binacional de Perú. G4. De altitude, de logística, né? Mais ao Al sul, grupo E, ¿no? Sí. G4. lá Grêmio, da... Universidade Católica. Contra seus rivais mais tradicionais. Defensa e Houve a Justiça. possibilidade de um Grenal nas oitavas de final dessa última Libertadores, né? Mas o sorteio não colocou frente a frente Inter e Grêmio. G. Essa seria a bolinha do grupo F, que seria a bolinha do G3, Muy bien. mas G. como a equipe, a última bolinha sobrando, a equipe da Venezuela e não pode estar no grupo H, Ah, essa certo. bolinha Então, do essa grupo H, G3 vai para o grupo H. venezuelana de Estudantes de Mérida, que conforma o grupo F. Muy bien. Muito bem, completando, Perfecto. portanto, aí definido. o sorteio Había que estar atento, da Fred, fase de Había que grupos estar da atento porque, Libertadores. Olha só, a gente tem aí o grupo A,
O grupo B com Palmeiras, Bolívar da Bolívia, o Tigre da Argentina e um representante que vem da fase preliminar, o G2. Que pode ser o Corinthians. Que pode ser o Corinthians, e pode ter um Palmeiras e Corinthians. Grupo C com Peñarol, Colo-Colo, Atlético Paranaense e um representante boliviano. Grupo D, estava se montando ali um grupo da morte, River Plate, São Paulo, EDU, e entrou o Binacional. Grupo E, tem o Grêmio, Universidade Católica, América de Cali e um representante da fase preliminar, que pode ser o Inter, pode ter Grenal no Grupo E. Grupo F, tem Nacional do Uruguai, Racing da Argentina, Aliança Lima do Peru, Estudiantes de Mérida. Grupos G, Olímpia do Paraguai, Santos, Delfim do Equador e Defensa e Justiça da Argentina. E o Grupo H com o Boca Juniors, o Libertad, o Caracas da Venezuela e um representante que vem lá da fase preliminar. Fundamentalmente, Losetti, a gente pode ter um histórico primeiro Grenal da história da Libertadores, se, enfim, a combinação se levar o Internacional aí até o Grupo E. Eu também acredito nas classificações de Corinthians e Internacional. Acho que eles têm condições de passar por 2 fases de mata-mata, né? Felizmente, eles não têm que passar por 3. São os melhores times ali dessa fase, dessa primeira fase, não tenho dúvida alguma disso. Eu estava dizendo que o grupo do Palmeiras, eu estava quase chamando de fácil até cair a bolinha do G2, que pode ser a do Corinthians, né? Eu acho que se for qualquer outro adversário, já que não pode ser o Internacional, esse grupo para o Palmeiras fica muito interessante, né? O Bolívar é um time que tecnicamente já teve bons momentos recentes, mas não acredito que ele assuste dentro do que podia acontecer no pote 2. Foi uma boa para o Palmeiras, tem altitude como inconveniente. O Tigre na segunda divisão da Argentina também tecnicamente não vai oferecer, ou não imagino que possa oferecer ao Palmeiras grande resistência, mas um clássico dentro da Libertadores não é só o resultado, é o que ele causa como consequência de psicológica, de pressão de torcida. Os times brasileiros têm convivido com uma pressão, acho até desproporcional. A gente vê times que estão no topo da tabela sendo pressionados, com torcida protestando na porta de CT, na porta de estádio. E aí você tem um Palmeiras e Corinthians, um Grêmio Internacional, um São Paulo nesse grupo, e destaco mais uma vez o grupo do Santos, que parece fácil quando a gente olha, mas o Olímpia é tetracampeão paraguaio, o Delfim é campeão equatoriano e o Defensa e Justiça é um time cada vez mais consolidado no cenário internacional, estreando agora na Libertadores, dando um passo importante, mas como vice-campeão argentino. Pode ser um grupo traiçoeiro, né, para o Santos. Amigos, para a gente arredondar aqui, já vem o Troca de Passe aí com os nossos R's, comandando o Troca de Passe para falar mais de Libertadores e para falar, evidentemente, do Mundial de Clubes. A gente teve a classificação do Flamengo hoje para a decisão. Curtiram aí? Qual é a expectativa de vocês dessa Libertadores com 8 brasileiros e com a final no Maracanã? É bem positiva, Eu sempre sou um entusiasta da participação dos brasileiros, acho que são favoritos, até obrigatoriamente, pela diferença econômica que nós temos em relação ao resto do continente, exceção feita aos super times argentinos, o Boca e o River Plate. Acho que a gente tem boas... Por exemplo, o grupo do Flamengo, campeão. O Flamengo está numa fase fantástica. Achei um grupo bom para o Flamengo. Apesar de pegar o campeão na Sul-Americana. Teoricamente tranquilo, apesar de encarar o Independiente Del Valle. Mas acho um grupo teoricamente tranquilo. O grupo do Atlético Paranaense, com Peñarol e Colo-Colo, não me parece um grupo dificílimo, mas também não é um grupo muito fácil. Tradicional, né? Tem equipes tradicionais. Não é fácil jogar contra o Peñarol no Uruguai em nenhum momento, nem contra o Colo-Colo em seu estádio no Chile. E estou com o Losetti, a questão do Santos. É um grupo que pode ser traiçoeiro. E a gente não sabe ainda qual será o Santos de 2020. Qual o projeto de futebol do Santos em 2020.